algumas dicas de como você montar um plano de jogo ofensivo, como você preparar o seu ataque para enfrentar o time adversário. E o segundo deles, eu vou dar uma introdução para vocês sobre o que nós chamamos de conceitos de passe. Alguém aqui trabalha com conceitos de passe no seu ataque? Dai? Alguém mais ouviu falar? Lucas? Ok. Conceitos de passe. Eles são, conceitos de passe, eu vou entrar um pouco depois dele, são um pouco diferentes de jogadas de passe, certo? E aí a gente vai trazer um recurso para vocês, que se vocês aprenderem direitinho, anotarem, vocês vão conseguir pesquisar e trabalhar e instalar no seu time, que é um ataque aéreo bastante criativo aí. Bom, vamos começar. Vamos começar falando sobre princípios básicos de um plano de jogo, certo? Talvez alguns times iniciantes ainda não tenham se atribuído do fato de qual a importância de um plano de jogo, certo? De forma geral para o time. Tem um treinador muito antigo que diz que é o seguinte: pressão é quando você não sabe o que está acontecendo. É um treinador de futebol americano que diz isso. Pressão é quando você não sabe o que está acontecendo. Quando você monta um plano de jogo, você está com meio caminho andado. Porque você sabe o que você vai fazer e você está tentando antecipar o que o adversário vai fazer. E aí dentro de campo você não está simplesmente jogando. Você está executando um plano de jogo prévio. Ou tentando, certo? Então alguns princípios básicos de um plano de jogo são o autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que conhecer a sua própria equipe. Quais são os seus pontos fortes? Quais são as suas limitações? Para quem do seu time você quer colocar a bola? Você quer dar a bola? Quem são seus playmakers? Certo? Quem é o cara menos confiável do seu jogo aéreo? Quantas carregadas você pode dar para cada running back? A sua linha vai conseguir conduzir um 2-minute offense, um ataque de 2 minutos, se precisar? Como está o seu condicionamento? O autoconhecimento é muito importante para você montar o seu plano de jogo. Porque se você monta um plano de jogo que o seu time não é capaz de executar, você não está fazendo nada. Certo? Você está entregando o jogo nas mãos do adversário. Conhecimento do adversário, extremamente importante. Use os recursos que o coach Simmons falou, que o Clayton falou. Conheça os seus adversários, assista o vídeo deles durante a temporada, na off-season. Saiba quem são os jogadores principais dos seus adversários, quem são os playmakers. Saiba em quem você tem que basear o seu plano de jogo, certo? E principalmente, se você está falando de um plano de jogo ofensivo, você tem que saber quem são os jogadores-chave da defesa deles. Ele tem aquele cornerback dominante, então você provavelmente vai fazer um plano de jogo que você vai se afastar dele. Só que para isso não é simplesmente, eu vou jogar no outro cornerback. Eu vou fazer formas de envolver ele no jogo de forma que ele não me machuque. Isso tudo é a beleza da estratégia do futebol americano. É você conhecer a si mesmo e conhecer o seu adversário. Preparação prévia. O que é isso? É exatamente o que o coach Simmons falou. Você tem que ensaiar o seu plano de jogo. Você tem que saber se o seu time é capaz de fazer isso. Às vezes você acredita que seu time pode fazer alguma coisa, você bota aquela jogada no plano de jogo e na hora que você chega na semana anterior para treinar aquela jogada, por algum motivo a execução não está saindo boa. Então você não deve manter aquela jogada no seu plano de jogo. Não é o tipo de coisa. E aí é uma das coisas que eu ouvi. Vocês conhecem, sabem quem é o Titi? O QB que em 2011, enfim, fez toda aquela campanha milagrosa na NFL. E ele foi o único jogador que eu ouvi algum treinador dizer o seguinte dele. Eles iam para o treino, eles colocavam aquela jogada no treino e ele nunca conseguia acertar aquela jogada no treino. Aquele passe não, aquele passe. Ele não conseguia. E aí ele chegava para o treinador e fazia: não se preocupe não, coach, eu vou acertar no jogo. A maioria dos caras, que talvez o Tony possa falar sobre isso, que dissessem isso na NFL, eles iam dizer: tá, senta aí, eu vou tirar essa jogada do playbook porque a gente não está do game plan, porque a gente não está conseguindo executá-la no jogo. A realidade é essa. A nossa realidade ela deve ser semelhante. Deixa que eu acerte no jogo. Esqueça isso. Porque se você fizer isso, você está arriscando a execução do seu time. Certo? E aí, se você quer fazer um plano de jogo ofensivo e ser um ataque eficiente, você tem que pensar mecanicamente. Você tem que pensar como uma máquina. Você tem que trabalhar com números, com porcentagens, com probabilidades. Isso é um ataque eficiente. Certo? Deixa a defesa jogar com coração, com emoção, com o que for. O ataque tem que ser um ataque metódico, tem que ser um ataque frio e calculista. Como um serial killer, mais ou menos. Esse tem que ser a mentalidade do ataque. Se você quiser ter um ataque eficiente. Aplicabilidade. O que eu falo em relação à aplicabilidade? Como você vai traduzir o seu plano de jogo para o campo?
eu fiz um plano de jogo, eu fiz todo o meu script, eu sei que jogadas eu vou fazer. Como é que você vai fazer essa jogada? Sair do seu play sheet, para a sua boca, para o huddle, para o campo. É o que eles falaram, o que o Play não falou. Treinar a comunicação, como é que a sua jogada vai soar, certo? Então você tem que treinar isso na semana anterior. Eu botei uma jogada nova, treine o processo. Chama a jogada, conta o tempo que o QB está levando para todo mundo identificar a jogada no huddle e ver se a execução vai estar limpa. A aplicabilidade no seu plano de jogo é muito importante. Nunca utilize o que vocês não conseguem aplicar, certo? Não arrisque, não arrisque. E por último, antecipação. O plano de jogo ele tem que ser um exercício de antecipação do ataque em relação ao que a defesa vai fazer. Se você conhece o seu adversário, você sabe provavelmente que tipo de cobertura e que tipo de blitz ele vai jogar contra você na terceira descida, certo? No meio do campo. Se você sabe isso, você vai tentar se antecipar a isso e você vai organizar a sua chamada de jogadas de modo a atacar aquilo que a defesa vai fazer contra você. Eu vou mostrar para vocês depois um exemplo de play sheet que eu particularmente uso no dia de jogo. Ela é toda situacional, ela é dividida por situações. Quais são as jogadas que eu quero em terceiro para 10, terceiro para longo, terceiro para curto? Quais são as jogadas que eu quero na red zone, na goal line? Porque aí eu não tenho que ficar pensando o que eu vou fazer. Eu já exercitei meu plano de jogo e no dia do jogo eu vou na sessão que eu quero e chamo a jogada. Porque aquilo já foi antecipado. Certo? Esse aqui, não dá para ver direito, é o diagrama de Billick. Certo? Ele foi feito pelo um coach campeão do Super Bowl, o ex-treinador do Baltimore Ravens, Brian Billick. Ele veio ao Super Bowl, acho que foi em 2000. E aí eu estava lendo um livro dele que se chama Desenvolvendo um Plano de Jogo Ofensivo. E ele diz o seguinte, explicando o diagrama, vocês veem um quadrado maior aqui, um retângulo sempre maior, ele representa todo o seu esquema ofensivo no ano, todo o seu playbook. Então esse quadrado maior aqui, ele representa o seu playbook inteiro. Você pode ver que ele está dividido na metade, corrida para um lado, passe para o outro. Aqui, digamos que é um playbook balanceado, 50% de cada, certo? Tem time que pode ser mais para cá, ou pode ser mais para cá. Mas o importante é vocês notarem que esse quadrado simboliza todo o seu ataque, base, certo? E aí, esse quadrado menor dentro dele, que você pode ver que está um pouco desbalanceado, representa o seu plano de jogo semanal. O que do seu playbook você quer usar naquela semana? O que do seu playbook funciona melhor contra aquele adversário? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que você não usa o seu playbook inteiro todas as semanas. Você não deve fazer isso, certo? Então, aqui você tem o seu plano de jogo semanal e esse quadrado menor, ele está sinalizando as jogadas que são, de fato, chamadas durante o jogo. Então, você pode ver que, número 1, você não usa o seu playbook todo no jogo. Número 2, você não usa nem o seu plano de jogo inteiro em um jogo, certo? Essa realidade é a realidade da NFL, mas ela é facilmente observada durante em qualquer nível. Eu mesmo percebi isso, depois que eu vi esse diagrama. Teve um jogo que eu fiz um exercício de eu vou arriscar todas as jogadas que eu chamei no meu plano de jogo. E teve um jogo que eu não cheguei nem a 40% das jogadas que eu tinha colocado lá. Isso daqui, certo? Então, vocês conhecendo essa realidade, ali é um pouco diferente. Aqui vocês podem ver, por exemplo, que ele tinha um plano de jogo. Aqui ele tinha o playbook inteiro dele, 50%, certo? Aqui ele fez um plano de jogo em que ele obviamente queria lançar mais do que correr, mas vamos dizer que ele conseguiu uma liderança cedo no jogo. Ele botou 14-0 e o time era muito perigoso. Então olha o que realmente ele fez durante o jogo. O plano de jogo dele era lançar muito mais e as jogadas que ele chamou durante o jogo foram muito mais jogadas de corrida do que de passe. Certo? E essa é a realidade atual de como foi aquele jogo. Isso significa duas coisas. Número 1, nem sempre o que você vai planejar vai acontecer. Número 2, você tem que ser capaz de se adaptar. Certo? Então você tem que contar com isso. Eu quero correr menos do que eu quero lançar. Mas se eu tiver que correr, eu vou ter recurso para isso. Isso aqui sinaliza justamente a capacidade desse time em se ajustar nesse jogo. Para montar um plano de jogo, um game plan, você precisa de um scout report, você precisa de um relatório a respeito do seu adversário, certo? E aqui são algumas tendências, são alguns pontos sobre tendências e relatório de adversários. Bom, primeiro, uma coisa que você sempre tem que saber a respeito de uma defesa, pelo menos é uma coisa que eu sempre procuro quando eu assisto uma defesa, qual é a defesa base deles e se eles utilizam um pacote de substituição. O que eu estou dizendo?
eles jogam uma frente 4-3, eles jogam 3-4, aonde eles penduram o chapéu deles na defesa? Qual é a base defensiva deles? Certo? Segundo, quando eu espalho o campo, coloco 4, 5 recebedores, eles permanecem na defesa base, eles mudam para níquel, eles mudam para dime, eles trazem defensive backs a mais para o campo, eles substituem de alguma forma para se adaptar ao que o ataque está fazendo. Primeira coisa que a gente tenta observar na defesa quando eu estou montando o plano de jogo. Segundo, personnel e avaliação individual. Quem são os jogadores deles? Quem são os titulares? Quem são os jogadores de rodízio que entram para revezar com eles? Eles mudam a DR. Ano passado, quando a gente jogou a semifinal em Cuiabá contra o Arsenal, eles só jogaram 9 DLs contra a gente. Naquele calorzinho gostoso de Cuiabá, a OL da gente sempre estava enfrentando defensores novos, descansados. Isso estava no nosso plano de jogo? Tá. Então a gente estava preparado para aquilo. Lidamos bem com isso? Aparentemente não. Mas estava no plano de jogo. A gente sabia aquele aspecto do jogo deles. Certo? Novamente, o que é avaliação individual? Existe algum elo fraco naquela defesa? Tem um cornerback naquela defesa que ele é ruim em marcação homem a homem. Ele é exposto em marcação homem a homem. Então você vai querer botar um xizinho nele ali. Ó. Uma avaliação individual. Eu posso explorar ele. Tem o defensive end que sempre erra na sua responsabilidade de gap. Ele entra no gap errado, ele abre demais o seu gap. Você vai marcar um xizinho ali também. Eu posso explorar esse jogador no meu plano de jogo. Certo? Tem um linebacker que é extremamente agressivo em play action. Você vê vídeos daquele time e ele sempre está caindo em play action. Você vai marcar um xizinho na avaliação individual daquele jogador. E aí você parte para as coberturas situacionais. Então, o que eles fazem em situações de down em distância? Que cobertura eles jogam em primeiro para 10? Homem a homem com safety fundo. Eles gostam de mandar blitz em primeira descida. O que eles fazem em terceira descida? O que eles fazem em situação de segunda para longa, terceira para longa? Goal line, jarda curta. Como a defesa se comporta? É outro ponto que você quer observar quando estiver analisando o time adversário. Esse é o meu preferido particularmente. Que tipo de blitz aquela defesa joga contra você? Quem são os caras que entram? Em que situação os caras entram? Existe alguma tendência neles que mostra que eles estão entrando em blitz? Muita gente negligencia a proteção de passe no plano de jogo. Eu diria que o seu plano de jogo ofensivo ele tem que começar pela proteção de passe. Porque se você não conseguir se sentir confiante a respeito da sua proteção de passe naquele jogo, você vai ter problemas para montar todo o resto. Vocês veem Peyton Manning gritando aquele negócio todo na linha de scrimmage, você pode ter certeza que 60% do que ele está gritando ali é ajuste da proteção de passe dele. Esse é o Mike, esse é não sei quem, é esse que está entrando, é esse que não está entrando, é isso que a gente vai fazer. Ele não está mudando todas as rotas 5 vezes. Ele está ajustando a proteção dele. Certo? Então a proteção de passe, as blitzes, saber como ele vai botar pressão em você, é extremamente importante. E por último, você vai analisar o seu adversário em situações específicas. Como ele se comporta dentro da red zone, nas 20 yardas antes da end zone. Como ele se comporta em situação de goal line, em 2 minutos finais. Você quer entender como a defesa adversária que você vai enfrentar se comporta através desses 4 pontos. Claro que os outros coaches poderiam dizer muito mais. Esses 4 pontos são os que eu uso hoje, que estão dentro do meu conhecimento. Certo? E aí a gente entra na parte de treinando o plano de jogo. Como é que nós vamos treinar o nosso plano de jogo? Hoje, como eu faço, dentro das minhas limitações de tempo, dentro da disponibilidade de treinos que a gente tem, em semana de jogo, nós fazemos como o coach Simmons falou, walkthrough contra nossos times de scout. Então, as repetições, nós damos prioridade para os titulares durante a temporada. Então, em treino de semana de jogo, as repetições vão para os titulares e os meus reservas vão ser os meus scouts. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu geralmente divido em 2 sessões para preparar o ataque. Em uma delas, nós vamos ensaiar o nosso ataque base, que são as nossas jogadas feijão com arroz, que a gente quer usar todo o jogo, certo? E a gente, na segunda sessão, vai ensaiar o situacional. O que a gente vai fazer na goal line nesse jogo? O que a gente vai fazer na red zone nesse jogo? O que a gente vai fazer com os nossos screens nesse jogo? O que a gente vai fazer em terceira para longo nesse jogo? E aí a gente, através desses walkthroughs, a gente ensaia todo o nosso plano de jogo em 2 sessões. Certo? 2 pontos especiais. Prioridade de snaps para os titulares, para quem realmente vai jogar. E período para proteção de passe, é o que eu falei. A gente, toda semana, nas nossas 2 sessões, no final do treino,
a gente pega só a OL e a gente ensaia todas as blitz que a gente acha que eles vão fazer. E a nossa OL, ela tem que ensaiar a proteção de passe. Saber quem é quem, saber o que eles fazem, saber como defender aquele tipo de blitz. Para mim, essa é a parte mais importante do treino, antes do jogo. Certo? É o período de proteção de passe. Eu sou meio maníaco com isso, porque temporada passada eu perdi meu QB titular. Joguei a temporada inteira com o QB reserva. E essa temporada eu quase perdi o QB titular de novo no segundo jogo. Então, você tem que ser maníaco em relação à sua proteção de passe mesmo. E aí, por fim, aplicando o plano de jogo. Para aplicar o plano de jogo que você teve tanto trabalho em conceber, em pensar, você tem que ter uma play sheet, uma folha de jogadas organizada e objetiva, em primeiro lugar, certo? Se você tem uma folha de jogadas cheia de jogadas que você não consegue achar o negócio no meio da correria de 45 segundos de huddle, ela não vai funcionar. Você tem que ser objetivo, preciso na chamada das jogadas. E jogadas definidas por situação, como eu falei para vocês. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente um exemplo de play sheet. Eu utilizo. Isso aqui é uma play sheet. Isso aqui é um dos modelos de play sheet que eu utilizo, certo? Essa aqui é um jogo que a gente utilizou contra o Rio Preto Wilders, foi o nosso segundo jogo da temporada. E ela tem dois lados, certo? Em um lado, eu defino por formação. Então eu coloco, hoje eu quero definir por formação para achar a jogada mais rápida. Então eu coloco, na minha formação gun, eu tenho essa jogada. Na minha formação trio, eu tenho essas jogadas. No meu solo, eu tenho essas jogadas. Só para ter uma referência rápida do que eu quero fazer. Mas dentro do jogo, é isso que eu utilizo, certo? Naquele jogo, toda semana isso muda, de acordo com o adversário. Mas aí o que a gente vê? Situações, segunda para curto, terceira para curto, 2 minutos, aí que é goal line, entrando na red zone. Então todas as jogadas, elas já estão separadas para quando eu me colocar naquela situação, eu vou conseguir olhar para o play sheet, achar a jogada que eu já tinha pensado no plano de jogo e chamar rapidamente. O huddle da gente tem 45 segundos, certo? Na LFA a gente vai ter um huddle de 25 segundos. Você não quer desperdiçar o tempo que seu QB tem para ler a defesa. Então não demore a colocar a jogada dentro do campo. Você quer um coach que chama a jogada. Isso é muito importante, certo? E aí, ela estando organizada situacional desse jeito, ela vai ajudar bastante no seu processo de chamada de jogadas aí. Deixa eu fechar aqui porque o Thay já está anotando ali. Enfim. Bom, alguma dúvida em relação a essas dicas de planejamento de plano de jogo ofensivo? Criação de plano de jogo ofensivo. Nenhuma dúvida? Tá bom. Vamos passar para conceitos de passe. Bom, o que são conceitos de passe? Primeira coisa que vocês têm que saber, um conceito de passe não é uma jogada de passe, certo? Se você for no Madden e colocar as jogadas de passe lá, alguns são conceitos originais, mas eles não são conceitos porque eles não são adaptáveis. Uma jogada, ela não é adaptável. Se você disser, isso é uma jogada de futebol americano, é aquilo que está desenhado e pronto, certo? Um conceito, você está ensinando algo, você está ensinando um sistema, você está ensinando uma jogada que tem um conjunto de regras e um conjunto de possibilidades para quem está executando aquela jogada. Então, por exemplo, existem alguns elementos fundamentais para que um conceito de passe seja realmente um conceito. E esses elementos são ritmo entre o drop do QB e os recebedores. Então, quando vocês escutam drop de 3 passos, drop de 5 passos, drop de 7 passos, eles não estão dizendo isso porque é bonito, certo? Eles estão dizendo isso porque o drop do QB está sincronizado com as rotas que os recebedores estão correndo. Então, o Thay pode falar isso, que você nunca quer um QB arremessando fora de equilíbrio. Você quer sempre um QB equilibrado, na postura certa para arremessar a bola com precisão. Então, quando a gente sincroniza o drop dele com a rota, com o momento em que a rota vai estar, teoricamente, abrindo livre, você vai ter um QB na base certa, com a profundidade certa e no tempo certo para arremessar a bola com precisão para o seu recebedor. Esse é o primeiro ponto para uma jogada de passe ser considerada um conceito. Tem que haver ritmo entre o drop do QB e os recebedores. Segundo ponto, dentro da sua estrutura de jogada,
você tem que ter um recebedor ou uma combinação de vantagem. O que é isso? Eu tenho todo um conceito, como eu vou mostrar um exemplo de conceito para vocês, e dentro desse conceito eu vou ter um recebedor, que ele vai ser a minha leitura pré-snap, antes da bola sair. Se a defesa fizer determinada coisa, eu sei que eu posso ir naquele defensor, porque ele está atacando aquela defesa específica, certo? E aí eu sei que aquele recebedor é o meu recebedor de vantagem. Por quê? Porque eu vou abandonar a minha leitura inicial e vou dropar direto olhando para ele, porque eu sei que a defesa fez aquilo que eu queria e eu vou tirar vantagem daquela rota ou daquela combinação de rotas. Entenderam essa parte? Ok. Terceiro ponto. O conceito tem que ter uma válvula de escape na cara do QB. E aí, eu estou falando dentro do sistema que nós utilizamos, que muitos ataques de vários níveis utilizam hoje, em relação à sua proteção de passe. Eu não vou entrar dentro do conceito de proteção de passe, mas muitas vezes, se tiver que sobrar um defensor, ele tem que sobrar na cara do QB, não nas costas dele. Porque quando sobra um defensor que ele não está vendo, acontece o que o Lawrence Taylor fez com o Joe Theismann, ele acaba a carreira dele. Ele vem pelo lado cego, acaba com o QB. Então, a maioria das proteções de passe, elas são montadas para que o backside do QB esteja todo protegido e se sobrar alguém, sobre na frente dele. E aí que entra a válvula de escape na cara do QB. Porque se ele está lendo a jogada e ele sabe que tem a válvula de escape onde a blitz está vindo, ele vai conseguir se livrar da bola rapidamente. Certo? Então é muito importante que o conceito de passe tenha esse terceiro ponto aqui. Quarto e último, o conceito de passe ele tem que ser capaz de se ajustar a múltiplas formações. Então, se você me disser, eu tenho um conceito, mas eu só consigo usar ele numa formação 2x2, 2 recebedores de cada lado. Eu vou fazer, tá, então toda vez que você estiver com 2 recebedores de cada lado, eu vou saber mais ou menos que conceito você vai utilizar. Então, você está enfraquecendo o seu conceito de passe. Tudo bem que tem conceitos que, por exemplo, como eu vou mostrar para vocês, 4 verticais, que é muito melhor você já começar com 2 recebedores de cada lado. Só que você tem que ser capaz de mudar a formação, jogar múltiplas formações e ainda assim ter a eficiência do seu conceito. Ele tem que ser capaz de se ajustar a múltiplas formações, para não se tornar previsível. Esse aqui é um conceito que eu instalei nos espectros, eu não inventei isso, certo? No futebol americano ninguém inventa nada, tudo é copiado de alguém pensou nisso antes de você. Então, esse é um conceito que eu instalei nos espectros em 2012, instalei no Arsenal em 2013 e nós também estamos utilizando na seleção brasileira. É o que a gente chama, você pode ter várias nomenclaturas para isso. Alguns ataques chamam de conceito flanker, outros ataques chamam de conceito drag, que é o que eu chamo, certo? Então, vamos ver se a gente consegue identificar nesse conceito todos os pontos que eu falei. A gente chama esse conceito de conceito drag porque a leitura principal é essa rota aqui do H, certo? Esse H aqui, esse drag aqui, cruzando o campo numa profundidade de 6 jardas, é o que eu estou querendo atingir, certo? Então ele se chama de conceito de drag por causa disso. E aí o primeiro ponto, ritmo entre o drop do QB e os recebedores. Esse é o primeiro ponto, né? Então vamos lá. Eu sempre digo a gente sempre começa a ensinar um conceito de passe da seguinte forma. Qual é a sua progressão? Qual é a sua leitura? Quem é o número 1, número 2, número 3 na sua progressão? E aí o que a gente diz para o QB nessa jogada é o seguinte. O drag é o seu número 1, sempre. O drive ou o cross, que são a mesma rota, só são mudanças, que eu vou explicar depois, são o seu número 2, certo? E o running back, que é o recebedor de proteção, é o seu número 3. Então ele tem 3 leituras. A gente não está na NFL que você tem um Peyton Manning que ele vai ter 5 leituras na jogada. Limite o que você está exigindo do seu QB, certo? Então no nosso sistema ele tem 3 leituras. Então o que a gente diz em relação ao drop dele? Você está no shotgun, que eu sempre falo para ele. Você vai receber a bola no shotgun e você vai dar um drop de 3 passos, certo? O que eu quero falar? É que se a primeira leitura dele é o drag, ele tem que estar soltando essa bola no drag assim que ele acerta o terceiro passo. Quando ele pisa o terceiro passo no chão, ele tem que estar com o quadril aberto no drag em posição para soltar essa bola aqui no frontside flat, que a gente chama, certo? Mas pode ser que tenha um defensor aqui cobrindo zonas. Se tiver um defensor aqui cobrindo zona, se ele está lendo o defensor que está aqui no frontside flat, se realmente tiver um defensor aqui, ele não vai lançar esse drag. Então o que ele vai fazer? Ele já deu os 3 passos, abriu o quadril para lá, viu que o defensor está lá, quem é o número 2 dele aqui? Quem é o número 2 dele? O drive ou o cross. Só que ele está com o quadril virado para lá. A gente quer que ele dê esse passe fora de equilíbrio? Não. Então qual é a técnica que a gente ensina para ele?
hit step, abre o quadril para o seu segundo recebedor da progressão. Então ele está movendo o seu corpo dentro da sincronia do seu passo com a rota do recebedor para conseguir seguir na sua progressão. Por quê? Essa rota, vocês concordam comigo que ela vai demorar mais para ficar aberta do que essa daqui? Concordam, né? Então quando ele abrir o quadril no terceiro passo, o drive não está aberto ainda. Se ele tomar a decisão na hora certa e der o hit step, esse hit step vai estar vindo na hora que o drive vai estar abrindo por trás do linebacker. E aí ele vai estar em posição para fuzilar aquela bola na janela apertada também. A sincronia é muito importante, certo? Aí eu costumo dizer que o corpo do QB, a mecânica de arremesso do QB, ela tem que ser como uma arma não automática. Você sempre tem que engatilhar para lançar de novo. Não é aquela coisa que você vai sair atirando aqui, ele pode lançar de toda a posição que ele tiver. Você tem que ajeitar a postura corporal dele para utilizar toda a precisão no passe. Então aqui o que acontece? O John Gruden lá, o ex-técnico do Tampa Bay Buccaneers, ele gosta de falar em awkward deliveries, em passes fora de base. Isso acontece muito. No mundo perfeito, você sempre está na sua base para arremessar. Mas vai ter gente vindo arrancar sua cabeça, vai ter OL sendo jogado atrás de você, você vai ter que sair do seu drop. E muitas vezes você vai ser obrigado a soltar a bola fora de base. Mas você tem que tentar fazer isso daqui, para manter a sincronia com os recebedores, certo? E aí o que acontece? Dropou 3, abriu o quadril no drag não está lá, hit step, voltou para o meio no drive, o drive não está lá, hit step, procura o seu running back, que é a sua terceira opção. E aí, quem vocês acham que seria o segundo ponto? O recebedor de vantagem nesse conceito. Quem seria o recebedor de vantagem? O Z? Por que o Z? De acordo com a defesa que o quarterback escolher, né, ele anula as outras rotas e vai direto para aquele. E provavelmente vai para aquele. Né? Sim, o Z é o recebedor de vantagem nesse conceito. Por quê? Primeiro ponto, ele não vai tirar o QB da leitura principal. Vocês concordam que se o drag está vindo para cá e o drive está vindo para cá, ele está olhando para o mesmo lado, então ele não precisa estar escaneando o campo todo para procurar o recebedor de vantagem, certo? Então aqui, o que esse recebedor de vantagem é ensinado a fazer? Se você vê a cobertura homem a homem, se você vê qualquer coisa que não seja um cover 2 com 2 safeties no fundo, você vai correr um comeback de 15 yardas, 14 e 15 yardas, certo? Você vai fazer isso, independente de você achar que está livre ou não. Se eles estiverem em cover 3, com o corner dropando para cobrir o fundo, essa rota vai abrir limpa. Se eles estiverem em cover 1, novamente, explorando um cornerback que não seja tão bom na marcação homem a homem, isso vai estar lá no seu plano de jogo, o QB vai ver que aquele cornerback está em press e vai ver que o recebedor de vantagem dele está aberto para jogada. E ele vai dropar 3 passos, como ele faria para o drag, e soltar a bola na mesma linha de visão dele. E aí, se a defesa estiver no cover 2, com 2 safeties no fundo, ele vai converter essa rota para o que a gente chama de corner, ou algumas pessoas chamam de flag, o que for. Então ele vai ter esse inside release aqui, vai verticalizar e vai tentar pegar a bola numa profundidade de 25 jardas para pegar aquela zona no ombro de fora de um dos 2 safeties, certo? Essa leitura, essa mudança de rota, o QB chamaria por um álgebra ou é a leitura do próprio wide receiver? No sistema que eu utilizo, o recebedor tem que saber. E o QB ele tem que saber, certo? Então se eles veem aquele look, automaticamente ele já sabe o que ele tem. Automaticamente. Agora, existem ferramentas que vocês podem utilizar para facilitar esse aprendizado. No primeiro ano que eu instalei isso, o que eu utilizava com os espectros era o seguinte: sempre que o QB, e isso é errado, tá? Porque o que eu observei em vídeo? Eu observei que muitas vezes os recebedores que não estavam envolvidos na progressão principal corriam a rota acima. Tirava a jogada para descansar. Não estou na leitura principal, eu não vou correr com tanta vontade como se eu tivesse. Eu observei esse vídeo. Como eu não tinha tempo para punir, mudar a cultura durante a temporada, eu coloquei o áudio de alerta. Então sempre que o QB sentia que o recebedor de proteção, de vantagem, ele estaria livre, ele estava alerta, alerta, alerta. E aí ele já se ligava que a leitura principal ia passar a ser ele. Isso é errado. Isso é um mau hábito, que a gente expurgou depois da temporada passada. Até porque, se você for inteligente, você vai saber que toda vez que o meu QB gritar alerta, a gente vai para o passe. Certo? Então isso foi uma medida paliativa. Não aconselho vocês a utilizarem. Mas foi a forma que eu achei para solucionar esse problema naquela temporada. Enfim, voltando. Quem é a válvula de escape na cara do QB?
Alguém arrisca? Quem é a válvula de escape na cara do QB? Quem? Não, não é o running back. O QB está olhando para cá, o running back está do outro lado. Imagina que está vindo uma blitz na sua cara e você é o QB. Para quem você soltaria essa bola? Hã? O Cross não. O Cross ele não vai estar livre. A blitz está vindo, cara. O cara está passando por aqui, sem ninguém bloquear ele. Você não tem tempo de soltar a bola no post. O Cross e o drive vão estar livres. Quem é? Não, lá o X. Vocês estão adivinhando. Vocês estão pensando. Quem? Ainda o drag? O drag é o drag. A sua leitura principal é a sua válvula de escape. Por quê? Aprenda uma coisa, certo? E o Tai vai falar mais sobre isso. Não tem como a defesa fazer milhões de coisas. Isso significa que não tem como eles blindarem você e droparem todo mundo. Isso é impossível. Então isso significa que se eles estiverem jogando zona e alguém entrar em blitz, muito provavelmente, ou se eles estiverem numa cobertura homem a homem, que geralmente é o tipo de cobertura que você utiliza para mandar defensores em blitz, significa que de onde o defensor está entrando está saindo, vai haver um buraco atrás dele, certo? E aí o que o QB está fazendo? Se tudo aqui está protegido e ele está sobrando por aqui, isso significa que vai ter o que atrás dele? Buraco, vai ter um espaço atrás dele. E é onde o drag, que é uma rota extremamente rápida, vai entrar. E aí o que a gente diz? Ah, mas eles podem estar jogando uma zona blitz contra a gente. Dropando em zona e mandando blitz ao mesmo tempo. Esse drag aqui, ele é ensinado a... Vocês estão percebendo a quantidade de regras que é ensinado no conceito, que não é só uma jogada desenhada. Esse cara que está correndo drag, ele é ensinado a... Se você lê a zona e você vê que o cara está no frontside flat e o buraco ficou aqui, você vai sentar. Então você vai cruzar o front, você vai sentar na cara do QB. E aí o QB sabe que você é a primeira leitura, a blitz veio daqui ou veio daqui, e ele vai procurar você no buraco entre as zonas e vai soltar a bola. Corre contra homem, é o que a gente sempre fala. Regra do drag, regra de ouro. Se vocês forem instalar isso, é bom anotar isso daqui. Regra de ouro do drag. Corre contra homem, senta contra a zona. Essa é a regra dele, certo? Porque se você estiver correndo aqui, contra a zona, vai acontecer duas coisas contra a defesa que sabe jogar. Alguém vai bater muito forte em você dentro das 5. Você pegar o Gerson, por exemplo, dos depois, que vai estar aqui, esperando você cruzar, na hora que você estiver virando pro QB, ele vai pegar você aqui assim, no buraco da orelha e você não vai continuar correndo drag. Defensores inteligentes fazem isso dentro da linha de 5 jardas, certo? Então aqui, se eles estão em zona e você quer correr, você vai tomar uma porrada, ou você vai fazer o seu QB lançar uma interceptação, certo? E aí a gente passou da parte da válvula de escape, e o quarto ponto, que é se ajustar a múltiplas formações, é justamente isso. Se o drive está aqui, esqueça esse Y aqui e essa rota ela não existe. Aqui a gente está numa formação 3x1. Se esse cara não existir, a gente está numa formação 3x1, né? 3 recebedores na esquerda, 1 na direita. Muda a nomenclatura. Enfim, nos espectros a gente chamava isso aqui de GAN. Então, eu estou usando o conceito drag na formação GAN, 3x1, mas eu também consigo utilizar esse conceito na formação twins, que a gente chamava com o Y do outro lado. Então, esse conceito está fazendo o quê? Ele está se ajustando a múltiplas formações. Certo? Vocês estão me deixando no vácuo. Vocês estão com sono. Mas esse conceito está se ajustando a formações diferentes. Então, o que significa? Significa que eu estou conseguindo utilizar a mesma jogada, o mesmo conceito, e maquiando isso para o meu adversário. Então, ele não pode chegar para mim e dizer, sempre que ele estiver em 3x1, ele só usa o drag quando ele está em 3x1. Não, eu também utilizo quando estou em 2x2. E eu acho outras formações onde eu sou capaz de utilizar esse mesmo conceito. E aí, o drag cumpriu com os 4 pontos que a gente falou no começo? Cumpriu com o drop e o ritmo de drop do QB, com a válvula de escape na cara do QB, com o recebedor de vantagem e com a capacidade de se ajustar a múltiplas formações? Se a resposta for sim, então nós temos o conceito. Se vocês anotarem, vocês podem ter o primeiro conceito instalado no seu plano de jogo, no seu playbook de jogo aéreo. Ok. Antes de entrar na parte de tags, eu quero mostrar para vocês vídeos dessa jogada sendo executada. Rapidamente. Adeus, você pode dar uma mãozinha aqui só para parar quando vai parar.
regional nordestina de 2012, João Pessoa Spectres contra Dragões do Mar de Fortaleza. E isso é um exemplo de jogada que a gente tenta utilizar de uma formação 2x2. É o conceito drag, certo? Para vocês verem como as coisas adaptam e evoluem, eu não gostava desse conceito em 2012 com os Spectres. Eu achava que a gente executava mal, que a jogada nunca entrava como ela deveria entrar. Isso mudou quando eu fui para o Arsenal. A gente começou a executar muito melhor. Mas por quê? Porque eu tive toda uma temporada de vídeos com os Spectres fazendo isso, para saber onde eu precisava corrigir e melhorar o meu conceito, certo? Aqui, o que a gente vai correr? Lá a gente chamava de twins esquerda. A gente usa um sistema de número, certo? Então não é como eu estava colocando no slide. Mas basicamente era twins esquerda, Y, drag, H, cross, que ele ia fazer aqui, certo? Então o que ele ia fazer? Eu vou ter esse Y correndo drag aqui, eu vou ter esse H cruzando campos, 12 jardas em direção ao guard oposto, pisando e voltando, certo? Esse meu recebedor vai estar correndo comeback e o meu recebedor do backside vai estar correndo o post. Vocês vão notar alguns erros aqui. O primeiro é que o QB não obedece à regra do drop. Ele dropa muito mais de 3 passos. Então isso tira ele do tempo em que a rota abre, certo? Primeiro erro. Segundo erro que vocês vão notar, ele faz a leitura totalmente errada. Por quê? Porque ele tenta acertar o post, que é a leitura totalmente do backside, sem ter feito uma leitura pré-snap. Então ele tenta fazer a progressão normal dele e depois voltar para o post. Essa leitura ela não está prevista no conceito. E se algo não está previsto no conceito, provavelmente vai dar merda. Sendo bem sincero, certo? Então, olha o que acontece. Vai, pode soltar. Primeira coisa. Olha o drop. Muito mais que 3 passos. Pausa. Aqui ele tentou ler o conceito dele. Desculpa, o drag estava indo para o outro lado. Confundi. Ele tentou ler o conceito dele aqui. Ele deveria ter soltado essa bola no terceiro passo. A regra do drag é: solte a bola no drag, a menos que a defesa impeça você de fazer isso. Se a defesa der o drag, você vai soltar a bola no drag e ponto final, certo? Então ele, em vez de dropar 3 passos, abrir o quadril e soltar a bola lá, ele dropou 5 e não soltou a bola, mesmo o cara estando relativamente livre. Aí o que ele faz? Ele tenta voltar para o post. O recebedor do post nem correu a rota, porque ele pensava: a bola não vai vir para mim. E olha o que acontece. Aí você se pergunta, se você não entende a estrutura da jogada, você se pergunta: o que aconteceu? Esse cara está doido, ele está jogando a bola para o safety, não tem ninguém lá. Realmente não tem. Mas vocês conhecem qual é o conceito. Qual é a rota que ele tentou acertar aqui? Vocês concordam que o cara estaria mais ou menos aqui se ele tivesse corrido posto? A leitura dele foi certa? Não. Ele levou as maiores esculhambações que eu pude conjurar na hora, quando ele saiu naquela lateral. Quando ele lançou essa bola. Lançou na progressão errada, na mecânica errada, na leitura errada, tudo errado. Foi uma porcaria, certo? Esse é o tipo de jogada que você vai para a sessão de vídeo na segunda com vergonha dela. É esse tipo de decisão aqui. Mas o que aconteceu? Ele também não viu uma defesa que permitisse ele soltar aquela bola ali. Então ele meio que confiou, ele fez: seja o que Deus quiser. E soltou a bola. E, bem, se Deus quis isso, realmente a gente não queria. A interceptação, o turnover é o que pode mudar o jogo. Para o próximo vídeo. E aí, de tanto errar em 2012, a gente aprendeu alguma coisa em 2013, e aí já é esse ano. Pausa aí, por favor. Já é esse ano, primeiro jogo da temporada. Eu tive um mês e alguma coisa para instalar isso com o Arsenal, e vocês vão ver que a gente comete alguns erros diferentes e alguns acertos que, que os Spiders não estavam acertando, certo? Primeira coisa que eu quero que vocês percebam: aqui a gente está na formação 3x1, diferente daquela outra, e a gente vai correr o drag. Tyrant correndo drag, Bruno Oeste, que é o nosso slot receiver, vai estar correndo drive por trás dele. Aqui é uma coisa que a gente corrigiu também. O alinhamento dele está errado, ele está muito distante da linha, certo? Isso é uma coisa que a gente corrigiu depois. Enfim, comeback aqui do Heron e o Raulin vai estar correndo backside post. Vê se o drop do Dandan está certo nessa jogada. 3 passos abrindo o quadril. Vamos lá, solta. 1, 2, 3, vai. 3 passos. Ele dropou os 3, né? Por causa do rush, ele teve que dar um hit stepzinho para conseguir se colocar de novo na posição. Eu vou dar uma nota negativa para ele por isso? Não. Porque o quadril dele está no lugar certo. Só que o que acontece? Ele não foi paciente. O defensor do frontside flat, que é quem ele está lendo, ele não está lendo ninguém na defesa. Ele está lendo esse defensor do frontside flat. Ele entra na blitz. Quando ele entra em blitz,
aconteça, esse drag vai estar livre. Então é só ele esperar visualizar o cara entrar na janela e soltar a bola. Aqui, ele se afoba, ele não tem paciência. E aí o que acontece? Pausa. Vamos supor, volta um pouquinho. Vamos supor que essa jogada pode voltar para o meio dela, mais ou menos. Vamos supor que o defensor do frontside flat, ele não entra em blitz. Olha o drive abrindo por trás. Vamos dizer que aqui, ele tem o defensor, ele não gostou desse defensor aqui, ele vai dar o hit step. Na hora que ele der o hit step, olha onde o Bruno vai estar quebrando. Solta. Pausa. Vocês estão vendo a janela? A defesa fluiu com o drag e abriu a janela no drive por trás de todo mundo. E aí está entrando em sincronia com o quê? Com o hit step dele. Ele vai arremessar a bola de volta no drive em sincronia, certo? Passa para o próximo. Aqui, esse segundo vídeo, a gente fala. Aqui, se eu não me engano, é uma situação. Eu acho que é outro passo que ele é, solta aí. Aqui a gente está de novo. Alinhamento errado, a gente corrigiu depois. Formação 2x2. E a gente vai tentar aplicar o mesmo conceito. Drag o Tyrant e o Bruno vai correr o cross. Pausa. O que eu gostei que o Walter fez nessa jogada? Ele correu por baixo dos linebackers. Ele precisa de mais velocidade? Precisa. Mas ele correu por trás dos linebackers. Vocês já estão vendo todo mundo fluindo com ele? Toda a defesa fluindo com ele? Isso significa que quando o Bruno pisar e abrir, ele vai estar livre no cross por trás de todo mundo. Certo? E aí o que o Dandan faz? Volta aí para a gente ver a mecânica dele. O snap vem ruim, olha a mecânica. 1, 2, 3, olha, já bagunçou a mecânica dele. E aí ele já deu um passo a mais e já saiu de ritmo. Se ele solta a bola no terceiro passo, ele bota a bola na frente do Val. Possivelmente, certo? E aí o passo saiu de novo. Pode. A gente vê isso em vídeo e a gente sabe o que a gente tem que corrigir na próxima vez. Abre o terceiro. E aí o que a gente vê na terceira vez que a gente tenta executar? Esse aí foi uma situação atípica, certo? Solta. O snap vem ruim, Dandan, que é um QB veterano, ele sabe, é um macaco velho, ele sabe o que fazer. O que acontece? A gente sabia que a defesa deles não era disciplinada, o que a gente pausa? Aqui que a gente vai tentar fazer? Correr o drag novamente e o drive por trás da defesa. Solta. Olha onde vem o snap. Pausa. Você viu que o snap foi ruim? Ele tentou dar os 3 passos, né? Deu os 3 passos. O quadril dele está aberto pro drag? Não está aberto pro drag, certo? Quem correu o drag dessa vez e a outra mudança foi o Bruno. E o Bruno correu o drag errado. Então, em vez de ele fazer como o Walter fez, de cortar na frente dos linebackers, ele cortou por trás dos linebackers. Olha a profundidade do drag dele. Totalmente errado, trazendo ele para junto da rota do drive do Walter. Lembre-se, é a primeira vez em jogo que eles estavam executando esse conceito. Houveram muitos erros. E aí, quando o Dandan vê que está tudo bagunçado, ele está procurando o Bruno aqui. O Bruno não está. Aí o Dandan vê que bagunçou. O que eu faço? Ele faz o que o Dantas tentou fazer, só que de uma forma melhor. Por quê? Porque a defesa estava mal posicionada. Solta. Vai rolar, vai ver. E vai pegar o posto por trás da secundária. Certo? A jogada desenhada para que isso aconteça? Não. Mas é para isso que quem joga... É por isso que quem vence jogos são os jogadores, não são os treinadores. Certo? Porque eu não quero que ele faça isso de jogada. Mas essa jogada poderia ter vencido o jogo. Então, vocês querem anotar o que eu estou falando, mas na hora do jogo, meu amigo, você vai tentar se manter disciplinado e vai deixar a sua habilidade atlética tomar conta quando tiver que tomar conta. Essa aqui é uma... E aí ele chegou para mim nesse jogo e fez, eu vou acertar um. Eu vou acertar um desses. E eu chamei de novo. Aqui a gente está em outra formação 3x1. Vamos correr o nosso Tyrant no drag de novo e o Bruno no drive. Vamos ver como é que está a mecânica do Dandan? Solta. Observa. Pausa. Esse cara aqui é o defensor do frontside flat. Não é esse. É esse cara aqui que o Dandan está lendo. Se ele entrar em blitz, ou se ele ficar mal posicionado, a gente quer soltar a bola no drag. Solta. E aí o que ele faz? Solta a bola, troca. 1, 2, 3. Drag abre livre. Ganho sólido aí de 6 jardas. A gente vai pegar 6, 7, 8 jardas sempre que a gente pegar o drag. Você sempre quer esse tipo de ganho em primeira descida, segundo descida. Certo? Não, isso é o drag? Não, tá, pode soltar. Aí, o que eu quero mostrar pra vocês, já é o nosso segundo jogo, nós já aperfeiçoamos mais esse conceito, vimos o vídeo anterior, e nesse segundo jogo contra o Rio Preto Wilders, ele já viu o que ele teria que fazer de melhor. Então, olha
como ele aproveita muito mais o conceito dessa vez. Ele vai ler o drag do Walter, só que ele vai sentir que vai abrir o drive por trás, vai dar o hit step e vai acertar o Bruno. Só. Olha o ganho. Atenção no Bruno aqui em cima correndo drive. E aí eles ainda correram a rota um pouco errado porque eles estavam muito próximos um do outro. O Bruno tem que ganhar mais profundidade, o Walter tem que ganhar menos. Mas vocês observaram como o mesmo conceito, possibilidades diferentes, formações diferentes, válvula de escape, recebedor de vantagem, tudo isso. Ficou alguma dúvida em relação ao conceito drag? Não? Tá bom. Eu tenho uma dúvida aqui só rapidinho com relação às defesas. Os conceitos são padrão. Aí às vezes os próprios atletas não executam certinho, igual aconteceu aí. A defesa também, às vezes, não executa a chamada correta. Sim. Isso atrapalha na leitura do quarterback. Mais ou menos. Então, assim, porque esses conceitos dependem de Mais ou menos. leituras, né? É. Como se fossem gatilhos da defesa, certo? Certo. Se a defesa ela era, por exemplo, para voltar numa cover 3, e o cornerback não volta do jeito que ele era para ele voltar, às vezes ele fica naquela comeback. Então, esse tipo de coisa, eu queria perguntar para você, você acha que isso atrapalha? A falta de padrão atrapalha a sincronia dos conceitos? Sim e não. Sim, porque aqui no Brasil a gente tem o que a gente chama muito de defesas aleatórias. E também não tem defesas aleatórias. Tem uma galera tentando correr alguma coisa e eles não estão utilizando técnica certa, profundidade certa, zona certa. E aí realmente parece ser uma bagunça. E pode confundir, porque o QB acha que viu alguma coisa, realmente é aquilo que ele viu, mas está tão mal executado que acaba não sendo aquilo que ele viu. É isso que você falou. Isso. Mas você tem que levar isso em conta. Você tem que levar esse tipo de coisa em conta. Por exemplo, aquele post só dava livre porque era uma defesa aleatória. Entendeu? Então o que ele fez? Ele rolou para o lado onde não tinha ninguém, o drag foi para lá, o drive foi para lá e o post está indo para lá. O que ele está fazendo rolando para cá? Meu QB é gordo, ele não vai correr. Então ele rolou para cá, o que ele está fazendo? Só que aí quando ele rolou, ele sabia daquela defesa aleatória, ele viu o Raulin indo por trás de todo mundo e soltou a bola lá. Então atrapalhou? Atrapalhou. Conseguimos nos beneficiar disso? Também. Bota a sua cabeça. As defesas, elas têm que ser disciplinadas. Se você não tem uma defesa disciplinada, você vai ter big plays. E são duas coisas que matam o jogo. Big plays e turnover. Tá? Defesa aleatória atrapalha. Atrapalha, mas você tem muito mais chance de conseguir big plays numa defesa aleatória do que numa defesa disciplinada. Precisa um quarterback que saiba ler isso também, né? Você precisa de um jogador, né? Você precisa de um bom jogador. E de bons recebedores. Bom, para amarrar, como você evolui os seus conceitos, certo? Vai ser só aquelas regrinhas que eu passei para você? Não. Existem recursos que nós chamamos de tags. O que são tags? Tags são ferramentas para você alterar o seu conceito, mudar o seu conceito. E aí eu costumo dividir utilizar um sistema que divide os tags em backside tags, que são tags do lado oposto ao que você está lendo, certo? Frontside tags, que são tags do lado que você está lendo, na sua leitura principal, você está mudando a sua leitura principal, e tags do recebedor de proteção, Protect Receiver Tags. Aí seria um tag do seu recebedor de proteção. Eu vou mostrar isso para vocês. Aqui, esse é um outro conceito que a maioria dos coordenadores ofensivos são apaixonados. Na NFL, na NCAA, high school, todo lugar que você for, você vai achar esse conceito. É um conceito vertical. Muitos chamam de 4 verticais, certo? Eu queria ter mais tempo para falar um pouco da história desse conceito, mas não vai dar, então vamos rapidamente. Basicamente, você tem 4 rotas verticais, com algumas alterações, leituras que esse recebedor principal vai fazer de acordo com a cobertura da defesa. E aí é um conceito muito simples de se o meio do campo está aberto ou se o meio do campo está fechado. Se eles estão em cover 2, o meio do campo está aberto. Se eles estão em cover 3, cover 1, qualquer coisa com um safety aqui, o meio do campo está fechado. Então ele vai se comportar de acordo com o alinhamento da secundária, da defesa. É o que a gente chama de leitor do sim read. Ele é o recebedor principal dessa jogada, certo? Então aqui está o conceito vertical, da forma como ele é originalmente. E aí eu digo, tá, eu quero chamar ele 9 vezes no jogo. Eu não vou chamar ele 9 vezes do mesmo jeito. E aí eu digo, eu vou usar um backside tag. Nós temos um backside tag que nós gostamos de chamar de Dolphin, que significa, é uma abreviação para Double Ins. Então eu quero 2 rotas in no backside. Aí a minha jogada mudou de Twins Right Vertical Y para Twins Right Vertical Y Dolphin. Tá vendo que eu coloquei o tag no final da jogada?
que eles sabem que estão no backside da jogada, porque a leitura principal é esse cara aqui. Então esse cara está na porta dos fundos da jogada. Quando eles escutam isso, eles sabem que isso é um backside tag. E aí a rota deles mudou para essa combinação aqui. Do in, do, certo? Não que eu use essa jogada, a jogada está mal desenhada, mas era fácil de mostrar como é a utilização do backside tag. Então você tem um conceito, isso aqui é outra jogada. Não é nada, não é outro conceito. É o mesmo conceito modificado. Por uma palavrinha na chamada da sua jogada, certo? E aí você tem todo um novo universo para atacar aquela defesa. Mas aí eu posso dizer que eu quero usar um frontside tag. Eu quero mudar o que esses recebedores aqui estão fazendo, que é a minha leitura principal. E aí o que eu posso utilizar? Um conceito, um tag que nós utilizamos muito é o switch tag, que significa trocar. Então aqui o que eu estou dizendo? Twins right, vertical Y, Z switch. Eu estou dizendo que o Z vai trocar de rota com o recebedor interno. Então eles têm o mesmo papel, só que eles vão trocar o papel um com o outro. Então eles vão ter releases diferentes, o Z vai vir de fora e vai se tornar a leitura principal. Mesma coisa da outra, tá vendo? Só que é outro cara que está fazendo. E ele vai assumir a rota do Z. E aí a gente está atacando a defesa com o mesmo conceito, só que com uma jogada diferente, com um tag diferente. Certo? E por último, a gente tem um tag no recebedor de proteção. No nosso sistema, a gente chama o running back, às vezes o tight end, de recebedor de proteção. Significa que ele tem uma responsabilidade de bloqueio, e se esse defensor que ele está responsável não vier, ele tem uma rota para correr. A rota dele nesse conceito era o drag. Certo? Aqui, a gente quer mudar. Vamos dizer que eles estão jogando homem a homem, e a gente sabe que o defensor que está marcando ele aqui é muito mais lento que o meu running back. Então eu quero correr o vertical para empurrar a defesa, e eu quero colocar o meu running back com a bola nas mãos em espaço, enquanto o linebacker é mais lento. Então aí eu chamo a mesma jogada, swings right, vertical Y, T swing. Eu acrescentei um tag para o meu recebedor de proteção. E aí eu utilizei o mesmo conceito, passe de alta porcentagem de ser completado e deixo o meu atleta fazer uma jogada em cima do defensor. Entenderam a parte dos tags? Entenderam que os tags são uma ferramenta extremamente importante para você evoluir o seu conceito de passe? Quem achou isso muito complicado? Ótimo. Significa que no próximo treino todo mundo já vai poder chegar e instalar. Eu achei que eu sozinho, eu não entendo muito. Você sabia que os OLs da NFL são, no teste que eles fazem no combine, eles só ficam atrás dos QBs, de nota? Os OLs são a segunda posição mais inteligente da NFL. Pois é. Mas o número intermediário, pra mim tá bom. A pergunta do Travis: existem rotas específicas que precisam ser usadas quando você está utilizando tags? Não. Não. Por quê? Obviamente, o tag ele tem que ser planejado. Você não vai jogar uma rota aleatória, por exemplo. Eu vou jogar esse cara aqui para correr um flag, entendeu? Vou chamar Twin Right Vertical Y H Corner. Não faz sentido, porque eu vou estar jogando ele na mesma zona do meu vertical aqui do backside. Então você vai ver a estrutura da jogada, você vai ver alguma coisa na defesa, e você pode muito bem utilizar um tag singular, como que a gente está utilizando aqui. Você pode usar um switch tag, tem um universo inteiro. Pergunta para quem jogou na NFL quais são os tags que eles usam. Então assim, existe todo um universo de possibilidades de tag que você pode usar, e não existe uma limitação dizendo, essa rota não pode ser um tag. Existe uma limitação dizendo assim, nesse conceito essa rota não pode ser um tag, porque vai atrapalhar o conceito. Do you get that? Ok, antes que a gente encerre para o Thay poder dizer como é que vocês param tudo isso. Ninguém? Nenhuma pergunta? Bom, pessoal, mais uma? Fala aí. Eu já li a respeito sobre pacotes de jogadas. Certo. Metade de um conceito contra uma defesa de um lado e metade do conceito do outro. Eu sei que pro Eles nosso gostam de chamar mais cover to difícil. beaters, essas coisas, os beaters. You're going to talk about that? Okay. O Thay vai falar mais sobre isso, mas só rapidamente é possível. E essas tags ajudam nisso. Ajudam. A estar improvisando isso. Se eu quisesse, por exemplo, dizer aqui eu quisesse fazer Twins Right, Vertical Y, esse é meu frontside, Smash. Eu mudei todo um conceito aqui, hit corner pro meu backside.
Agora, o importante é você saber o seguinte, se você coloca dois conceitos diferentes, você não vai ter uma progressão. Então você vai ter que escolher um deles e viver e morrer por eles. Porque se a defesa for disciplinada, você não vai conseguir sair de um e voltar para o outro na sincronia do passo, com a rota abrindo à medida que você está usando o seu drop. Isso não vai existir. Certo? Então você escolhe um lado e vai na fé. Certo? Crazy Bird. Ok. Então aqui, ó. Aqui é. Ademilson, dá um rapidão. Tá. Aqui a gente dá uma formação 3x1. Viu que o alinhamento do slot já está bem melhor nesse jogo? Então a gente vai usar o motion, vai trazer o nosso Tyrant para cá e vamos testar correr vertical. Alguns erros. O Luiz estava jogando, mas não estava no nosso off-season. Então o alinhamento dele está errado. Eu quero ele por fora desse número, para criar espaçamento, certo? Eu quero o sim reader, que é o Walter, correndo nessa hash. Eu quero o meu outro sim, que é o Bruno, correndo 2 jardas para fora dessa outra hash. E eu quero esse meu recebedor Ronaldinho, que é o único que corre certo desse lado aqui fora do número. Então a gente acaba atrapalhando um pouco os espaçamentos. Só. O Walter, o que ele é ensinado a fazer? O Walter ele vem para cá, ele está lendo primeiro o meio do campo, certo? Aqui eles estão jogando com um safety alto. Pausa. Aqui eles estão jogando com um safety alto. Se eles estão jogando com um safety alto, provavelmente é cover 3 ou cover 2. O que eu falo para o Walter? Se você ler um safety alto e você for o leitor principal, você vai ter que se manter nessa hash. E assim que você passar dos recebedores curtos, dos defensores curtos, você vai virar esperando a bola. Certo? Muitos Tyrants ganham milhões fazendo isso na NFL. Assim que eles passam desses linebackers, eles viram esperando a bola e ele acerta a bola nessa janela. Qual é o erro que o Walter comete? Ao invés de correr na hash pelo ombro de fora dele, ele entra e tenta correr pelo ombro de dentro dele. Novamente, defesa aleatória, a gente consegue se livrar, a gente consegue se safar disso só. Vocês vão ver. Correu, entrou no ombro totalmente errado, conseguiu completar o passo do mesmo jeito. Porque a defesa não sabe o que está fazendo. Mas o que aconteceria? Aqui ele saiu da zona que era para ele estar, falta só um pouquinho. Olha o quanto ele estaria livre se ele tivesse ficado na hash dele. Se o Luiz estivesse aqui, ele tivesse ficado aqui, olha a janela. Indo embora, certo? Espaçamento, só isso. Abre o segundo vídeo. E aí o segundo vídeo, nesse mesmo jogo, depois deles levarem umas esculhambações na lateral, a gente muda. E aqui a gente corre o Bruno Oeste, que é um dos nossos melhores corredores de rota do time. A gente bota ele na hash e diz, Bruno, você vai ser o nosso leitor do sim agora. E ele vai se adaptar. E aí o que ele vê? Novamente, um safety alto, ele sabe que ele não vai quebrar para o meio do campo está fechado. Então ele vai se manter na hash. E assim que ele passar do defensor, ele vai virar esperando a bola. O que a gente ensina? E só uma das nuances desse conceito. Você tem que esperar essa bola num teto máximo de 22 jardas. Se você correu 22 jardas e a bola não chegou, alguma coisa aconteceu, começa a voltar em direção ao QB. Certo? O QB tem que dropar 3 passos olhando para o sim reader e soltar essa bola no terceiro passo. Coisa que o nosso QB também não faz. Mas ainda assim, ele corre a rota tão bem e esse safety é tão lento que a gente consegue completar o passe. Certo? Solta. O que ele faz? Observa o Bruno aqui. Ó. Liberou na hash. Pausa. Vocês estão vendo ele virando para procurar a bola assim que passou do defensor? Assim que ele passou do defensor, ele está procurando a bola. Por quê? Se uma blitz tivesse vindo, a bola estava saindo agora. Certo? Mas aí o Roberto viu, nosso QB reserva. Então ele dropou mais do que o necessário, deu 2 hit steps, quando ele não deveria ter dado nenhum. Ele atrasou um pouco a rota. Mas aí esse safety aqui, ele está olhando para outro sim. Ele está olhando para o outro sim. O safety, quando o Ty vai falar mais sobre isso, ele tem que estar olhando para o QB quando ele está no single high e ler a reação aqui. Aqui ele está olhando para o outro. Isso aqui é o que acaba com ele. Enquanto ele olha para cima aqui, o Bruno passou sozinho. E aí o Roberto, mesmo atrasando a rota, completa o passe. Solta. No meio da zona. Um safety um pouco mais rápido, um pouco mais atento, fazer o que com ele? Porque o QB atrasou o drop. Certo? Então, enfim, outro conceito para vocês aí. Amanhã eu estou aqui, à tarde eu vou estar com vocês. Estou aqui até segunda de manhã. Se alguém tiver mais interesse em aprender mais sobre isso, estou à disposição, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.